Olá, capricornianas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia, eu sou cartomante, sou astróloga e vim fazer a leitura referente ao mês de novembro de 2025 para vocês. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre a parte astrológica. Se você não quiser ver, é só você ir aqui nos comentários e adiantar o vídeo para a minutagem que começa de fato a leitura das cartas, tá bom? Para quem quiser ficar aqui comigo, vamos começar. Eu anotei 2 aspectos astrológicos que eu acredito que vão ser mais relevantes para vocês esse mês, tá? Primeiro de tudo é a retrogradação do Júpiter em Câncer, que é o seu oposto complementar, tá? Então vai estar fazendo uma oposição. Júpiter, desde que ele entrou em Câncer, ele está estimulando, né, vocês por oposição. É um estímulo muito benéfico, apesar de ser uma oposição, que é uma certa tensão, mas é uma tensão muito fértil, muito produtiva, muito interessante, porque estimula dentro de vocês uma reconexão com a parte mais emocional, né? E é aquela coisa, é uma integração com um oposto complementar seu. Então esse Júpiter ali, ele vai trazer mais uma vez essa água a mais para sua vida, né? Você que é um signo de terra, vai trazer essa possibilidade de tornar um solo mais fértil, um solo mais maleável, né? Essa complementariedade, ela traz muita potência, né? Então assim, essa retrogradação de Júpiter, ela questiona vocês sobre os seus projetos, sobre como é que está a sua fé, como é que está a sua espiritualidade. Você tem se conectado com a sua intuição, e a retrogradação ela pede que nós retomemos coisas, né? Então, como também vai estar estimulando Saturno, tá fazendo um grande trígono, né? Trígono é um aspecto harmônico entre signos do mesmo elemento, tá? No caso, Câncer tá em Júpiter, Júpiter tá em Câncer, e Saturno tá retrogradando pela última vez até fevereiro em Peixes. Então, o seu regente e o planeta que... O seu regente e um planeta que tá no signo oposto ao seu, estão ali fazendo um aspecto muito harmônico, tá? Então, assim, é um momento interessante para começar a refletir sobre retomar sonhos antigos, sobre essa reconexão, mais uma vez, com a sua emoção, com aquilo que te movimenta desde um lugar muito profundo, né? O que a sua intuição tem falado para você? Você tem seguido, você tem dado vazão para aquilo que você sente, para aquilo que você tem prestado atenção nos seus sonhos? O que os seus sonhos têm dito para você? Como eles têm se comunicado com você, né? Você tem cuidado da sua saúde mental, da sua espiritualidade? Então todas essas pautas, elas retornam para as suas vidas, né? Para as nossas vidas também, porque o meu ascendente é em Capricórnio, a partir desse mês de novembro, tá? Como são planetas sociais, eles retrogradam por um longo período, tá? Júpiter vai retrogradar até março e Saturno vai retrogradar até fevereiro. Então, aí a gente vai estar por um período longo aí de profundas revisões. E mergulha nessas águas, tá, capricornianas? Eu sei que às vezes é muito difícil trazer um pouco mais desse oposto complementar, dessa água toda para sua vida, mas é necessário também. É necessário, porque senão a terra fica seca, ela fica improdutiva, e a gente precisa trazer esse equilíbrio entre esses 2 elementos na nossa vida, para que a gente consiga gerar coisas, né? A terra pode ser muito fértil, mas ela precisa da água para essa fertilidade, tá bom? Então é isso, gente. Acredito que bem mais rápido, né? Fora isso, a gente vai ter Mercúrio retrógrado também, então nada de comprar aparelhos eletrônicos. Se tiver compromissos, saia com antecedência.
sempre pensando que podem ter atrasos imprevistos no meio do caminho, tá? Bora reorganizar aquela documentação toda aí que você tem pela sua casa, né? Os papéis. Se você estiver estudando para as provas aí, prova de concurso ou prova de faculdade, excelente momento para revisar tudo, tá? Muito, muito, muito favorável mesmo para revisar e conseguir, de fato, interiorizar aqueles conhecimentos todos, tá? É ótimo para ter conversas que você estava aí postergando de ter e resolver as coisas, né? Então vamos lá, gente. Vou aproveitar aqui que eu parar de falar um pouco porque eu preciso me concentrar. Peço licença a todos que andam contigo, que regem a sua cabeça, que regem seus caminhos, né? Que tomam conta de ti. Se tiver algum recado específico que eu precise passar, me ponho à disposição da espiritualidade maior, tá? Muito axé para vocês e vamos começar a leitura, tá? Primeiro eu vou tirar uma energia geral pro signo, pro mês de vocês, mês de novembro de vocês, capricornianas. E depois eu vou abrir a parte profissional e depois a parte romântica. Interessante, hein, gente? Algo se finda na sua vida, alguma preocupação, às vezes alguma disputa judicial, tá? E tem um bom acordo que vem a partir disso, tá? Primeiro que assim, de fato vocês estão com a parte emocional mais fortalecida nesse mês, tá? Mas pedindo mais da sua atenção. Aqui a gente tem a finalização de algum processo na sua vida. A gente pode estar falando, às vezes, do final de algum curso que vai ser, assim, bem maçante, mas que pelo menos vai acabar, tá? Vai finalizar. A gente pode estar falando sobre, mais uma vez, alguma disputa judicial, alguma coisa que tenha a ver com documentos, sei lá, alguma disputa judicial, às vezes, que estava aí rolando já há algum tempo, mas que termina, que cessa, né? Pode ser uma questão, assim, muito, mais uma vez, assim, difícil para você, mas pelo menos ela termina. Eu acho que tem um alívio muito grande quando isso acontece para você, sabe? Uma paz que vem, uma tranquilidade, porque independente do resultado, acabou, sabe? Você não precisa mais se preocupar com aquilo dali, tá? Aqui a gente pode estar falando sobre, de fato, alguém que aparece aí na sua vida. Depois a gente vai abrir a parte romântica, tá? Então pode aparecer um novo amor aí pra você, com esses amantes aqui, um amor tranquilo, tá? Ou finalmente, também é outra coisa, né? Às vezes você falar uma coisa assim mais específica, né? Você estava envolvida com alguém que precisava finalizar alguma coisa antes de fato poder ficar com você, ou vice-versa, né? Você estava estava ainda precisando tomar uma decisão sobre alguém e você decidiu por essa pessoa. Finalmente vocês vão estar juntos, tá? E é isso, assim, o seu coração, eu acho que você vai começar a escolher mais, de fato, com o seu coração nesse mês, tá? As coisas que aparecerem pra você, acho que você vai estar, de fato, muito mais próxima das suas emoções nesse mês, né? Tá muito favorável pra isso, pra você sair daqui e vir pra cá, tá? Então, acredito que preocupações que você estava tendo em excesso, estresses que estavam acontecendo, sei lá em que parte da sua vida, né? Aqui eu dei uma possibilidade dessa questão judicial, ou às vezes discussões na família, brigas que estavam acontecendo. Se tinha alguma briga, alguma picuinha com alguém, vai se resolver, tá? Vai ser cessada a paz. Vai ser cessada a paz, não. A briga vai se cessar e a paz vai ser restaurada, tá bom?
entre vocês. Às vezes, gente, a gente também tem um orgulho. A gente fica num lugar muito orgulhoso e batendo com a cabeça na parede. E é necessário que a gente, às vezes, também só ceda um pouco, tá? Então, às vezes, é importante ceder um pouco. Obviamente, adapte para sua realidade. Eu não tô falando no nível saudável, no nível até mesmo saudável, mas não é só saudável, mas no nível da legalidade, tá? Mas às vezes é importante a gente sair um pouco de um lugar de tipo, tudo tem que ser do meu jeito, tá? Eu acho que aqui você cede um pouco nesse ponto, assim, tipo, tudo bem, não é do meu jeito, mas é bom também. Então você dá espaço para perceber que algo é muito bom, por mais que não seja exatamente como você queria que fosse, tá? Vamos ver a parte profissional? Interessante, né? Aqui a gente tem o 7 de pentáculos e a carta da The Herald, que é a alquimista, né, nesse tarô aqui, que seria a temperança. Você tá muito dedicada no seu trabalho esse mês, você tá muito mágica, assim, muito atenta aos detalhes, né? Eu acho que você tá muito... Talvez você esteja tentando se aprimorar em alguma coisa ou se dedicando para se aprimorar em alguma coisa, tá? E com isso, você tá conseguindo... Você tá indo com muita calma. Muita calma. Talvez esse 7 de pentáculos aqui ele esteja dizendo que você não tá, de fato, muito satisfeita com o que você tem recebido em troca no seu trabalho, tá? Mas ao mesmo tempo você tem uma calma para conseguir alcançar o que de fato você quer, tá? Onde você quer chegar. Mas ainda tem uma certa insatisfação, eu vejo uma insatisfação aqui, tá? Talvez seja até, reflita esse 10 de espadas aqui, né? Esse lugar de, caraca, eu me esforço tanto e talvez, assim, falte um pouco de reconhecimento, né? Claro que a gente não tem que fazer as coisas só esperando ser reconhecida, mas a gente também espera ser reconhecida, então é algo natural. E eu acho que aqui você tá se esforçando e parece que as pessoas não estão dando o devido mérito que você precisa. Mas aí você, apesar disso, você tem uma sabedoria muito grande de se manter ali, indo devagar e sempre fazendo o seu, né, se aprimorando, né, tem uma paz, assim, eu acho que apesar dessa... Engraçado, né, você vê, essa carta daqui eu falei também que traz uma paz, traz uma tranquilidade. Eu acho que você tá muito bem equilibrada esse mês, tá, emocionalmente falando. Eu lembro que eu falei da harmonia que tá entre Saturno e Júpiter, né? Esse grande trígono também, não só os dois, mas também faz um trígono vai fazer um trígono com Vênus, que ainda tá no signo de Escorpião. Então, assim, tem uma sutileza muito grande, assim, nas suas ações dentro do campo profissional, sabe? Você sabe que não tá como deveria, você tá buscando mais, mas também você fala assim, cara, eu vou fazendo a minha parte, eu vou aqui aos poucos, sabe? Eu vou criando, vai aproveitando e vai potencializando tudo que você tá construindo ali, né? Eu acho que quando o Capricórnio, né, esse arquétipo capricorniano tá muito equilibrado, entende que as coisas são a longo prazo. Tem uma percepção assim muito grande você vai estar muito perceptiva dentro do campo de trabalho, do seu campo de trabalho, tá? E você sabe do longo prazo, você entende que agora não tá como você gostaria, mas as coisas vão ficar como você gostaria, como você quer que fiquem. E você tá fazendo a sua parte para conquistar isso, tá? Vamos agora olhar a parte profissional.
Bem interessante, gente. Vamos ver a parte profissional agora para as capricornianas. Perdão, a parte romântica. Gente, a parte romântica tem um tédio aí, né? Tem um tédio muito grande. Talvez você esteja meio parada, para assim, ou para quem tá solteiro, para quem tá num romance, acho que as coisas estão meio paradas, né? Um 4 de copas. Você tá um pouco desiludida com a pessoa, né? Ou você tá, sei lá, sabe quando perde, pra quem tá solteiro, vamos botar quem tá, as duas, na verdade, né? Quem tá solteiro e quem tá num relacionamento, sabe quando as coisas perdem um brilho? Sabe quando você se cansa da pessoa? O interessante aqui é que você tem um 7 de copas, né? Tem como você resgatar se assim você quiser, tá? Eu acho que você pode estar num lugar também assim de ver muitas possibilidades. Aqui a gente pode estar falando sobre isso, assim, gente, sobre um desgaste e depois, que é a energia geral, né? E depois uma retomada do romance, né? Porque aqui a gente está refletindo parecido também, né? O 4 de copas com o 7 de copas, né? Tem um desgaste aqui, não é desgaste, perdão. Tem um desencanto, mas também ao mesmo tempo depois tem o 7 de copas que traz aquela magia de volta, tá? Porque numa posição negativa, o 7 de copas ele fala de ilusões, ele fala de você tá dispersando a sua energia, sabe? Você tá vendo as coisas de uma forma muito ilusória. Mas aqui, quando tá numa posição positiva, ele traz o contrário, ele traz que você precisa ver além. Você precisa sair desse lugar muito preto no branco e ver mais possibilidades. Então eu acredito que tanto para as solteiras quanto para quem está num relacionamento, tem uma possibilidade muito grande de renovação. Aí você vê, né? Ambos têm essa taça aqui que ela não está sendo vista. Ó, aqui e aqui, tá? Então, assim, tem uma possibilidade de resgate para quem tá num relacionamento, que as coisas ficaram meio xoxas, capengas. Tem uma possibilidade de você trazer uma magia de novo para essa, ou do casal, ou da pessoa que tá com você trazer isso, e você tem que abraçar, né? Você tem que escolher com o coração. Há amor dentro dessa relação, tá? Muito amor. Mas coisas precisam ser revistas, coisas precisam ser finalizadas, né? Tô falando isso pela energia geral do 10 de espadas. Às vezes a gente tá acreditando que as coisas são de uma forma, tá? A gente tá muito assim com racional. E quando a gente tá falando de assuntos do coração, a gente tem que ser racional também. Mas também precisamos pensar mais com o coração. E lembra que eu falei do estímulo do grande trígono de água que tá rolando no céu? Tá? Então, assim, vai ser especificamente, o aspecto exato vai ser no dia 17/11, tá? Então, assim, aproveita, principalmente nesse dia, pode ser um dia, assim, de você fazer talvez intencionar, fazer um banho, alguma coisa, pedindo para que você renove as suas emoções, né? Às vezes um banho de alto amor com umas rosas vermelhas, né? Do pescoço para baixo. Eu acho que falta um pouco de... aqui as cartas elas pedem para que quem tanto tá no relacionamento quanto tá solteira, que se permita sonhar mais, que se permita acreditar mais no amor, tá? E que tente atrair isso para sua vida, assim, esteja aberta para atrair acreditar no romance, né? Por mais que você já tenha se decepcionado várias vezes, porque esse 4 de copas pode falar disso, né? Tipo, eu não acredito mais no amor, sabe? Pra mim não funciona, mas a gente tem aqui como energia principal os amantes, né? E esse 10 de espadas a gente pode estar falando de finalizar, de terminar crenças que você tinha muito enraizadas dentro de você, sabe? Voltar a sonhar mais, voltar a deixar
esse emocional, esse romance fluir mais dentro de você, tá? E externalizar, né? Se ver como alguém que merece sim o amor, que merece receber o amor, né? Que merece viver o amor. Tá bom, capricornianas? Vamos agora tirar uma carta final com o oráculo Trabalha Sua Luz. Um conselho final. Mas se abra pro... Esse é um mês de muitas águas rolando dentro de você, tá? Muitas águas rolando dentro de você. E possibilidade, sim, de aparecer alguém bacana, tá? Mas olha com um olhar mais carinhoso para quem aparecer, para as possibilidades que aparecerem aí, tá? Pode renovar o amor, vocês podem renovar o amor esse ano, esse mês de novembro. A idade da luz. Você vem sendo treinada para isso por muitos tempos, por muitos anos, por muitas vidas, né? Então, esse é o conselho final. Esse eu acredito que seja um conselho mais à parte, tá? Se você estava aí pensando numa coisa específica, pode ser que seja para você, sobre isso que você estava pensando, tá? Às vezes o conselho ele não vem falando, complementando a leitura, concluindo a leitura, mas complementando ela, tá? Então, acredita que você tem potencial para fazer o que você quer fazer, que você tá pronta para fazer o que você precisa fazer. Aqui, se a gente for fazer uma associação rapidamente com o que eu falei aqui, você tá pronta pro amor. Você tá pronta para ser amada, você merece ser amada, tá? Aqui a gente pode estar falando de questões passadas, sabe? Cargas que você traz em relação, crenças que você traz em relação ao romance, a relacionamentos amorosos, que talvez terminem, né? Que você já vem trabalhando isso, você já vem curando isso dentro de você há muito tempo. Então receba também, tá? Receba essa luz, receba esse amor, sabe? Se abra pro amor, se permita ser amada. Tá? Se permita que essas águas fluam por dentro de você, através de você, tá bom? Então é isso, meus amores. Um excelente novembro para vocês. Para quem quiser uma consulta particular, é só entrar em contato comigo. Tem o link na descrição do meu WhatsApp, tem meu catálogo lá. E é isso, mês que vem eu tô aqui de volta. E muito obrigada para quem ficou comigo aqui até agora. Um beijo e até a próxima.